7h39. Temos mais informações ao vivo aqui com a nossa reportagem. A Câmara dos Deputados vota hoje o projeto que derruba a proposta alternativa do governo sobre aumento do IOF. A Aline Beckett tem mais informações para a gente sobre o tema. Bom dia, Aline. Oi, Nonato. Oi, Soraya. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Isso mesmo, isso já era esperado por parte do governo federal, especialmente porque a urgência desse projeto foi votada na semana passada e foi votada como um recado. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deu esse recado ao governo federal, que não fechou consenso entre os líderes partidários para não votar esse projeto de decreto legislativo. Então, a urgência foi aprovada na semana passada com 346 votos favoráveis, incluindo votos da própria base aliada do governo federal. E aí, fazendo uma breve retrospectiva, eu destaco a vocês que em maio o governo editou esse decreto do IOF, aumentando o imposto sobre operações financeiras, especialmente para crédito, empréstimos, investimentos financeiros. Horas depois, o governo voltou atrás em parte dessas medidas, mas manteve as principais mudanças relevantes. Dias depois, mesmo com toda a reação negativa do Congresso Nacional e também do mercado financeiro, o governo anunciou uma medida provisória como alternativa ao IOF e também a reedição do decreto do IOF, mas mesmo assim não surtiu efeito. Os deputados na Câmara chegaram a relatar sobre esse aumento de impostos e aí começou uma onda de verdade, uma onda ali de uma relação negativa entre o Executivo e o Legislativo sobre esse aumento do IOF. Então foi pautado, a urgência foi aprovada e agora o projeto de decreto legislativo que vai ser analisado no mérito. Então isso virou um símbolo de crise entre o Executivo e o Legislativo, mesmo com os deputados aliados da base do governo federal, como, por exemplo, União Brasil, PP, votando contra o governo federal, e isso para pressionar também espaço político e, é claro, as emendas parlamentares, até porque o ministro Flávio Dino cobrou explicações sobre 8,5 milhões em emendas do orçamento secreto, que acabou irritando certas lideranças na Câmara dos Deputados e também o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, porque isso gera uma trava em pautas prioritárias e de interesses no governo federal dentro do Congresso Nacional. Então, o governo tenta agora evitar essa derrota simbólica. Esse projeto passando na Câmara, ele vai para o Senado e aí o governo talvez precise rever aí a sua trajetória fiscal. Eu volto com você, Nonato. Muito obrigado. Aline Beckett em Brasília atualizando esses temas para a gente e já vou convidar aqui os nossos comentaristas também para que possamos entender melhor esse cenário todo. Ô Zé Maria, será que o governo consegue chegar aí a um consenso com o Legislativo que nesse momento parece distante? Deise, também nesse mesmo tema, Deise, é muito complexa essa relação governo-Congresso nesse momento. Vou começar contigo, Deise. O que você pensa? Olha, Nonato, a gente tem aqui talvez o pior dos dois mundos, né? Porque de um lado o Palácio do Planalto mostra que não tem estratégia nenhuma, né? E de outro o Congresso Nacional vai lá, critica, derruba, mas não faz nenhuma proposta, não apresenta nenhuma alternativa, né? O Palácio do Planalto age sem uma coordenação estratégica, tributa o consumo, tributa o crédito, tributa a operação rotineira da população. E no fim não consegue fazer o mais básico, que é cortar os gastos, né? De novo, cortar na própria carne. O Palácio do Planalto não faz isso. O Congresso Nacional age dentro de uma conveniência eleitoral e de um populismo quase que absoluto, né? Porque mostra que não se diz um defensor do povo ali, mas não consegue mostrar uma alternativa para sair dessa confusão que a gente está metido aí, dessa política econômica que não anda literalmente para frente, né? Então, é uma queda de braço, eu vejo isso muito mais como uma queda de braço de oportunismos mesmo, né? O fato é que o Estado brasileiro, ele desaprendeu a fazer reformas, ele desaprendeu a olhar para o contribuinte, mas ele está cada vez melhor em proteger os seus privilégios. E aí quem paga o pato é a população, como sempre. Zé, você vê que essa votação diz muito e sinaliza como que está o ânimo, né, e o ambiente entre o Executivo e o Legislativo, esse fato, né, de fato, o Congresso conseguir derrubar, qual seria o impacto imediato para a economia, para o caixa do governo?
Pois é, o Centrão está mandando aí diante da fragilidade do governo. É um decreto legislativo que cancela um decreto presidencial que aumentou o IOF, né? E o Congresso vai derrubar o decreto do governo e fica uma possibilidade de um ajuste fiscal, de uma reforma fiscal. Eu conversei com o deputado Carlos Zaratini, que é o relator dessa proposta, e ele está acreditando que mesmo caindo aí esse aumento do IOF, fica esse projeto da reforma fiscal que ele relata. E ele está otimista com a possibilidade de um acordo, passando exatamente pelo Centrão, para repor esses recursos, né, que serviriam para a isenção do imposto de renda até R$5 mil. A grande novidade nesse processo é que as frentes parlamentares que mandam hoje no Congresso Nacional, né, são frentes formadas por grupos afins, elas, 5 frentes, fecharam contra qualquer possibilidade de aumento de arrecadação, impostos, taxas e tal. Isso está definido no Congresso Nacional. Mas o que fazer? Não há muito o que cortar no governo, porque o orçamento está engessado. Então, a tentativa, segundo me disse o deputado Carlos Zaratini, é aprovar esse ajuste fiscal e recuperar parte desta arrecadação. Portanto, o Congresso está fechado à possibilidade de aumento de impostos e eu acho isso muito positivo. Não dá mais para aumentar impostos.